a Deus, quando o mundo criou, era o rei dos judeus, era o Salvador, que aqui se fez carne e entre nós habitou. Esse Deus que criou esse imenso jardim, Adiciou Macilé Jordão, Redentor, o princípio e o fim. Aleluia! Ele é o Rei da Glória, Ele é tudo pra mim. Ele é o Rei da Glória, Ele é tudo pra mim. Tu és o oleiro, oh meu bom Senhor. Eu sendo de barro, tu és construtor. Boa noite, Maria. Seja bem-vinda. Bem construir. Oh, faz-me um vaso para te servir. Os talentos que me entregaste, sei que não devo enterrar, porém sei que tu me chamaste, cantando quero trabalhar. Tu és o oleiro, oh meu bom Senhor. Eu sendo de barro, tu és construtor. Tu pode quebrar-me, também construir. Oh, faço. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, e veio o sofrimento, quem tanto me amou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, nem ver o sofrimento, nesse que é um lamento de quem tanto me amou. O amor revelado pra perdoar pecado, Deus. No alto da cruz já raiou a luz para me iluminar. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, nem ver o sofrimento, nesse que é um lamento. Boa noite, Vanete Dia, seja bem-vinda. A caneta que escreveu com sangue a tua salvação, se hoje aceitares e o mundo deixares, terás o perdão. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, em ver o sofrimento, nem sequer o lamento de quem tanto me amou. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor. Paz do Senhor para
todos vocês que estão entrando nesta noite. Aleluia. Vamos pregar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor em Romanos 8, 30. Quando diz que cântico de vitória, Deus é por nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, aleluia, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedor. Vencedores, porque aquele que nos amou. Essa palavra de Deus nesta noite, Deus nos chamou para vencer. Ele nos convidou para vencer. Ele não convidou nós para dizer, você vai ser um perdedor. Não, você vai ser um vencedor. Mas para nós vencermos, precisamos buscar a Deus. Boa noite, Osana Carmo. Por isso que o texto diz que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Se Deus está na frente de tudo, se Ele toma a direção de tudo, Ele tem um controle de tudo. E o termo... Boa noite, pastora Elzira Carvalho. Seja bem-vinda, amada. E o termo vencer significa alcançar vitória, triunfar, levar vantagem, obter resultados favoráveis, submeter e dominar. Entretanto, a vitória do crente consiste em vencer. Vencer o pecado, vencer o diabo, a carne, o mundo. Por isso somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É Cristo que nos faz triunfar. É Cristo. Quem nos faz vencer, quem nos faz vitorioso. Quem é que nos faz vencer? Quem é que nos faz vitorioso? É Cristo Jesus. Quando nós colocamos todo o nosso problema na mão do Senhor, apresentamos a Ele a nossa causa, as coisas impossíveis, só Deus pode fazer. Mas nós oramos e o Senhor,
ele entra com a providência, ele trabalha em nosso favor. Lá em 1 Samuel 17, a proposta do gigante Golias para Israel era a seguinte: escolhei dentre vós, um homem que desça a mim. Boa noite, Graça Gomes, seja bem-vinda. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei o nosso servo e nos servirei. Essa foi a proposta do Golias. Boa noite, Tereza Gomes, de Golias. A regra era a seguinte: o vencido se torna escravo do vencedor. Observe bem esse texto, essa frase. A regra era o seguinte: o vencido se tornava escravo do vencedor. Se nós olharmos para a realidade do mundo que nós vivemos, nós olhamos para esse texto quando diz que o vencido se torna escravo do vencedor. O inimigo das nossas almas, ele vem vencendo muitas pessoas, vem destruindo. Muitos começam, mas não terminam. Muitos começam e vão parando pelo meio do caminho. Vai vendo as tribulações. Essa semana eu estava conversando com uma irmã, e aquela irmã ela estava falando para mim. Ela tinha parado de buscar a Deus, ela já não buscava a Deus como ela buscava antes. E, de repente, a tribulação explodiu na frente dela. Uma grande tribulação. E o próprio Senhor, pela sua infinita misericórdia e bondade, porque Ele nos ama, Ele nos aconselha, Ele nos dá direção, porque Ele não quer que nenhum de nós fique pelo meio do caminho. Ele quer que nós prosseguimos, continuemos com a jornada que Ele colocou na nossa frente. E o que é que aconteceu? O Senhor deu um sonho para ela e disse para ela que ela voltasse a fazer o que ela fazia antes. Boa noite, Dara. Seja bem-vinda. E eu perguntei para ela: você entendeu o que Deus quis falar com você? Ela disse: eu entendi, sim. O Senhor estava mandando eu buscar a Deus como eu buscava tempos atrás. E ela ali começou a buscar a Deus de volta. Conforme ela foi buscando a Deus, a tribulação cresceu na frente dela. Tudo isso são o quê? Estratégia do inimigo. Porque quando ele vê você estacionado, ele se acha o vencedor. Como disse aqui, Golias, o gigante Golias. O gigante Golias, ele estava mandando escolher dentre vós um homem. Ele queria uma pessoa que descesse a ele e que lutasse com ele.
E ele fez a proposta. Se ele puder pelejar comigo, me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer, então serei nossos servos e nos servirei. Porque a regra era essa. O vencido se torna escravo do vencedor. E muitos estão sendo escravos do adversário, porque para de buscar, para de orar. E não pode parar de orar. Não pode. Tem que continuar buscando ao Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está na nossa frente, se Ele está nos conduzindo, nos guiando, nós devemos o quê? Prosseguir. Então, ainda bem que Israel venceu por meio de Davi. Deus enviou Davi. E em nome do Senhor dos exércitos, Davi venceu aquele Golias. E em nome de Jesus, você vence o Golias da tua vida. Você vence. No nome de Jesus, você é um vencedor. A Bíblia afirma, Deus o derribou e não o homem algum. Deus já é o vencedor. Ele nunca perdeu uma batalha. Deus nunca perdeu uma batalha. Por isso que ele diz: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque se Deus está na nossa frente, quem é que vem contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Quem vai nos separar do Senhor Jesus Cristo? Maria Nelsuíta, seja bem-vinda, minha prima amada. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Não. A tribulação? Ou a angústia? Angústia. É natural você, às vezes, acordar angustiado, entristecido, é natural. Mas não deixe o gigante Golias te vencer. Vença ele pelo poder da oração, entregando seus problemas na mão do Senhor. Como ele diz aqui: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada. Nada, irmão. Nada nos separará do amor de Cristo. Essa semana eu preguei aqui sobre Pedro. Preguei aqui sobre Pedro. Pedro estava encarcerado, estava no cárcere. Mas Deus tirou Pedro daquela prisão. O Senhor Jesus, ele tem o poder de tirar, aleluia, qualquer um dos seus que estão na prisão. A prisão não é a prisão, está lá dentro de uma cadeia, não. Preso ao pecado, preso ao mundo. E pelo poder da oração, você será um vencedor. Então aqui, Jesus disse, lá em Lucas 11, 21, quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava
e reparte os seus despojos. Jesus Cristo é o mais valente dos valentes, que venceu o diabo e despojou na cruz. Na cruz. Jesus disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflição. O evangelho, ele não é um mar de rosa. Ele pode ter as rosas, mas também tem os espinhos. Passamos pela provação, pela tribulação. Mas Deus é conosco. Deus nos chamou para vencer. Ele te chamou para você ser um vencedor. Quando ele diz aqui, no capítulo, é o capítulo 8 de Romanos e o versículo 37, quando ele diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem foi que nos amou? Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário pelo meu e pelo teu pecado, pela remissão dos nossos pecados. Por isso que ele diz aqui: quem nos separará do amor de Cristo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos um Deus poderoso, um general de guerra, um Deus que tem o poder de te dar a vitória. Quando Senaqueribe, ele quis intimidar Josafá, Deus trabalhou em favor de Josafá e deu vitória para ele. Ezequias também foi um vencedor, quando o exército também de Senaqueribe, o rei da Síria, quis invadir o exército, o território de Ezequias. O Senhor também deu vitória para ele. Então aqui a palavra do Senhor, a palavra de Deus afirma: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Paulo nos aconselha dizendo: não te deixes vencer, não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. É um ensinamento bíblico que ele nos deixa para nós. Não deixe o mal te vencer, mas vença ele. Como disse aqui o Golias, o gigante Golias. O gigante Golias queria alguém para lutar com ele. Ele se achava o poderoso. Com certeza ele já tinha derrotado muitos homens. Então ele se achava o poderoso. Mas quando foi colocado Davi, ele zombou de Davi. Ele não sabia que na vida de Davi estava a porção do Espírito Santo de Deus. Estava a unção de Deus sobre a vida de Davi. A Bíblia diz que Davi era um homem pequeno. Era pequeno, mas era grande na autoridade, na unção de Deus. E com a sabedoria que ele teve, porque a Bíblia diz que quando ele colocou aquelas armaduras não cabiam em Davi, ficou grande. Ele se sentiu incomodado com aquelas armaduras. E o que ele fez? Ele tirou aquelas armaduras do seu corpo fora. E simplesmente com uma pedra, ele derrotou aquele gigante Golias. E você tem uma arma poderosa na sua mão. A arma da oração.
a Bíblia, a palavra de Deus, para você meditar, para você ler, para você se encher, se alimentar, orar, buscar a face do Senhor. Por intermédio da palavra de Deus, você será um vencedor. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia aponta lá em Efésios 6,13, como podemos vencer tudo, dizendo: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, fica firme. Se você se revestir dessas armaduras, se eu me revestir dessas armaduras, como diz a Bíblia Sagrada, eu estando revestida das armaduras de Deus, vou vencer, vou ficar firme. Quando vir as tempestades, porque ela vem, não pense que ela não vem. Não pense. A própria Bíblia, quando Jesus diz que no mundo tereis aflição, passamos por aflições, momentos difíceis às vezes, mas sabemos que com Cristo Jesus nós somos mais que um vencedor. Vencemos com Ele, porque Ele vence por nós. E aqui a palavra do Senhor ainda diz que Pedro afirma, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. João escreveu dizendo: eu vos escrevi, jovens, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, já venceste o maligno. Mas para você vencer tudo isso, você tem que se revestir das armaduras de Deus e não olhar para trás, como diz o texto aqui: quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai nos separar? Como diz um hino que diz que quem nos separará do amor de Cristo? Tem um hino que fala: quem nos separará? Só vai se separar se você quiser. Mas Cristo Jesus, Ele está com as suas mãos estendidas. Ele está com a sua mão estendida para você, para te abençoar, para te ajudar, para te dar força para você vencer. E mais ainda o texto diz aqui: João escreveu dizendo: eu vos escrevi, jovens, porque sois forte. Sois forte. A palavra de Deus afirma: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Boa noite, Thelma, seja bem-vinda. Então, o Senhor, nesta noite, Ele está dizendo para você: Deus nos chamou para vencer. Jesus te chamou para vencer. Ele vai vencer com você. Ele vai lutar junto com você. Não pense que Ele vai te deixar só. Não, Ele não te deixa só. Ele está com você, Ele está do seu lado. Às vezes você pensa que Ele não está, mas Ele está do seu lado. Ele está com você.
A Bíblia afirma, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. João completa o argumento dizendo: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? O Senhor Jesus Cristo faz uma promessa. Ele faz uma promessa para o seu povo. Uma promessa aos crentes vencedor, dizendo: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. O próprio Senhor, o Senhor Deus diz: quem vencer herdará todas as coisas, e serei seu Deus, e ele será o meu filho. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Quem? Não vai ser uma tribulação, não vai ser a fome, irmão, não vai ser a nudez. Seja fiel a Deus, seja fiel a Cristo Jesus. Aleluia. Persevera na oração, persevera na palavra. A nossa vitória é sempre por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia. Não há vitória sem Cristo. Não há vitória sem Cristo Jesus. Não há. Tudo que nós alcançamos, porque Cristo é o nosso maior triunfo sobre todos os nossos adversários. Todos os nossos adversários. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a tua vitória. Jesus Cristo é que vai batalhar por você. Jesus Cristo. Mas você precisa ser um homem, ser uma mulher de fé e de coragem para vencer. Vença, que Deus é a sua vitória, é a sua força. Aqui, mudando aqui o texto, né? Mudando aqui o texto de Romanos 8, 31. Vamos mudar aqui para o texto de Gênesis 32, 28, quando fala do homem de fé e coragem. Boa noite, Ana Fonseca. O homem de coragem. Gênesis 25, quando fala: estas são a geração de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque e Rebeca tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó, que é o texto de Gênesis 25, né? Desde o ventre, um já lutava contra o outro. Você vê a batalha deles dois já no ventre de sua mãe. Conforme os anos se passaram, essa rivalidade só aumentou. Eles já dentro do ventre da mãe deles, eles já brigavam lá dentro. Eles nasceram e o tempo foi passando e a rivalidade deles foi só aumentando. Ao perceber que seus filhos lutavam entre si durante a gestação,
a gestação, entre si durante a gestação, e que isso a deixava inquieta. Boa noite, Clailton. Inquieta, Rebeca consultou o Senhor para descobrir o que estava acontecendo. Esse é o nosso dever. Se nós estamos percebendo alguma coisa errada em nossa vida, na vida dos nossos, nós devemos consultar a Deus, buscar a Deus em oração, pedir a Deus uma direção daquilo que está acontecendo. E Rebeca, ela consultou o Senhor para descobrir o que estava acontecendo entre Esaú e Jacó. A resposta de Deus foi uma revelação sobre o surgimento de duas nações. Duas nações no teu ventre. No teu ventre. E dois povos se dividirão das duas entranhas. Eles eram irmãos. Estavam sendo gerados no mesmo ventre. A mesma mãe. Mas já de dentro do ventre já havia já uma discórdia entre aqueles dois seres tão pequenos. Mas Deus já sabia do futuro de Esaú e de Jacó. Aleluia. Mas, e um povo será mais forte do que o outro povo. Um seria mais forte do que o outro. E o maior servirá o menor. O primeiro a nascer foi Esaú. Esaú nasceu primeiro. Logo após saiu Jacó, com sua mão agarrada ao calcanhar do seu irmão. A Bíblia não revela se Rebeca contou a Isaque o que ouviu de Deus, do Senhor. Afirmas apenas que por causa das suas características naturais, Isaque amava a Esaú e Rebeca amava a Jacó. Quer dizer, um filho gostava da mãe e o outro filho gostava do pai. A divisão já ali. O que Deus revela para Rebeca é algo tremendo. Ele não diz os nomes dos filhos. Apenas os chama de nações. Nações. Rebeca entende que Jacó nasce com um propósito todo especial. Que bom seria se pudéssemos guardar tudo aquilo que Deus nos diz. Seria bom, né, igreja? Que se nós guardássemos as promessas que Ele faz. Quando Deus usa um vaso para nós, a gente só lembra, só consegue guardar, é que Ele nos fez promessa. Ele fez promessa. Ele te fez promessa. Nós sabemos que Ele nos fez promessa. Sábado, eu preguei aqui, que ontem eu não fiz a pregação. Foi sábado. Eu preguei aqui que a confiança de Pedro, porque Tiago já tinha sido morto por Herodes. Pedro estava preso, porque seria no outro dia, ele seria levado
a julgamento para ser morto. Pedro. Mas Pedro, ele lembrou que no tempo que ele andou com Jesus, ele lembrou, e Jesus disse para ele que ele morreria já em idade avançada, já velho. Então, Pedro, eu não sei quantos anos Pedro tinha ali naquele período e que foi preso por Herodes, não sei quantos anos ele tinha. Mas ele lembrou da promessa que Jesus tinha dito a ele quando ele andava com Jesus. Que ele iria morrer já de idade avançada. Então ele lembrou, ele disse, bom, se Jesus disse que eu não vou morrer, que eu só vou morrer de idade avançada, ele vai me livrar dessa cadeia. Alguma coisa ele vai fazer e eu não vou morrer. E o que é que Deus fez? Deus, ele incentivou o povo a orar por Pedro. Aquele povo que andava com Pedro, ele incentivou aquele povo a orar. E foi o que aconteceu. Enquanto eles oravam, eles passaram a noite toda, diz a Bíblia, em vigília, orando, para que Deus entrasse com a providência na vida de Pedro. E justamente o Senhor, ele miraculosamente, ele fez um milagre na vida de Pedro. Quando você lê a história dele, como foi que aconteceu? Milagrosamente, as cadeias foram rompidas, foram quebradas dos braços de Pedro, que Pedro estava preso com um soldado, que não era para ele fugir. Então a gente vê aqui as coisas que Deus, os propósitos de Deus. Então aqui Deus não revelou o nome dos filhos de Rebeca, mas apenas os chamou de nações. Seria duas nações que iam entrar em guerra. Então Rebeca entendeu que Jacó nasce com um propósito todo especial. Que bom seria se pudéssemos guardar tudo aquilo que Deus nos disse. Como esquecemos facilmente as promessas de Deus em dias de tempestade. Porque quando a tempestade vem, você se desespera e aí você esquece o que Deus falou com você. O desespero é tão grande que você esquece o que foi que Deus falou com você. Porque se você lembrasse das promessas, você ia dizer, bom, eu estou passando nesse vento aqui, mas eu sei que Deus me fez uma grande promessa. Então, biblicamente, Esaú nunca foi a escolha divina. Esaú. Se dependesse de Isaque, Jacó jamais ouviria de seus lábios a proclamação da bênção. No entanto, Deus é soberano. Precisamos descansar em suas promessas. Você tem uma promessa? Deus te fez uma promessa. Sempre que você orar, dobrar os seus joelhos para orar, você fala, Senhor, o Senhor me fez uma promessa. O Senhor falou que ia fazer isso, ia fazer aquilo. Senhor, lembre, Senhor, das promessas que o Senhor me fez. Lembra, Senhor. E ali você vai ganhando confiança. Por isso que aquele texto que eu li de início, de Romanos 8:31,
quando diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? A fome, a tribulação, a peste, a nudez, tudo isso o texto diz. Quem nos separará do amor de Cristo? Então, segundo Davi, da mesma forma que a escolha divina evitou Ismael para favorecer Isaque, agora o irmão gêmeos mais velho é inferior ao mais novo. Mais novo. No entanto, vale ressaltar que o próprio Esaú tomou a iniciativa de abrir mão dos seus direitos de primogenitura ao vendê-lo por um guisado das lentilhas. É um perigo desprezar as bênçãos de Deus. É um perigo. Para satisfazer um apetite passageiro, como nos alerta o escritor da epístola aos Hebreus. Irmão, nada, como diz o texto, nada nos separará do amor de Cristo. Não deixe o inimigo roubar a sua fé, a sua confiança. Aleluia! Com exceção do fruto proibido, nenhum outro alimento custou tão caro, quanto este cozinhado de lentilha. De acordo com como primogênito, Esaú tinha direito à porção dupla dos bens de seu pai. Ele também se tornaria o chefe da tribo ou da família. Esse privilégio estava relacionado ao direito de primogenitura, que no caso de Esaú ainda incluiria honra de se tornar ancestral do Messias. Deus não aprovou a atitude de Jacó, porém, uma coisa ficou muito clara: Jacó valorizou o direito de primogenitura e o privilégio de participar da linhagem piedosa, enquanto Esaú preferiu satisfazer o apetite da carne, em detrimento das bênçãos espirituais. Precisamos aprender a valorizar as coisas espirituais. Valorize as coisas espirituais. Aparentemente, Esaú pensou que aquele ato nada significaria. No entanto, a Escritura afirma que sua atitude foi profana. Foi profana. Na sua primeira fase da vida, Jacó se revela um homem materialista, pois, além de comprar do irmão o direito da primogenitura, juntamente com a sua mãe, que arquitetou todo o plano. Agora você vê que situação difícil. Um filho a favor da mãe e o outro contra o pai. Uma família praticamente dividida. Desde o ventre de sua mãe, como diz a Bíblia, eles já brigavam dentro do ventre da mãe. E o texto diz que todo o plano, a mãe arquitetou todo o plano,
engana a seu pai Isaque, ao se passar por Esaú, Jacó passou por Esaú, né? E para receber a bênção do irmão, que era do irmão. Havia em Jacó o desejo de alcançar as promessas divinas, mas fez isso por meio da trapaça da mentira. Porque a mentira tem um dizer que fala que a mentira ela tem perna curta. É interessante observar os fatos. Esaú não valorizou a bênção, desprezou. E Jacó, que queria a bênção, mas obteve por meios ilícitos. Ele foi abençoado, mas foi pela mentira, praticada pela própria mãe, que arquitetou tudo para tirar a bênção do outro filho. Você pare para observar. Hoje, quando acontece qualquer fato, a gente fica assim, entre filho e mãe, mãe e filho, nós ficamos, às vezes, até assim, espantados. Mas se nós formos ler a Bíblia, coisas como essa já acontecia desde o início do mundo. Já veio dessa família de Rebeca, a própria mãe, já praticando coisas erradas entre filhos, dividindo os próprios filhos, pregando a mentira, enganou o próprio marido, fez a trapaça. Então, são coisas que já acontecem desde o início do mundo. Então, ele recebeu as bênçãos, mas foi uma bênção ilícita. Você vê muitas pessoas por aí muito ricos, mas você não sabe de onde partiu aquela riqueza toda. De onde veio aquela riqueza. Isso gerou conflito e castigo. Rebeca e Jacó nunca mais se encontraram. Nas batalhas da vida, não devemos agir por conta própria. Precisamos ouvir e receber a orientação de Deus. A melhor coisa é você buscar a orientação do Senhor. Sentiu qualquer coisa no ar, vai orar. Vai pedir a Deus. Busca a Deus. Como diz lá em Amós, prossigamos a conhecer a Deus, buscar a Deus, chegar mais a Deus, pedir a Deus orientação. Aleluia! Parece que Rebeca depositava tanta confiança na palavra de promessa, que nem temia a eventualidade da maldição, nem admitia como ação repreensível o emprego do engano com propósito de desviar para Jacó a bênção de Isaque. Impulsionada por sua parcialidade para com Jacó, ela não descansará na providência divina. Com medo do seu irmão, Jacó foge para Padã-Arã. Nesta nova fase da vida, tomamos conhecimento, a partir do capítulo 28 de Gênesis, que como a disciplina de Deus transformou, aperfeiçoou o seu caráter de Jacó. Você vê com todos os erros, mas Deus, ele é um Deus misericordioso, perdoador, galardoador, transformador,
Esse é o nosso Deus que nós servimos. Deus está neste lugar. Durante a viagem, numa noite, Deus se revela a Jacó em sonho. A promessa feita a Abraão e a Isaque agora é proferida por Deus a Jacó. Da mesma forma que agiu com seus antepassados, isto é, está estabelecendo uma aliança. Deus assim procedeu com Jacó. O impacto da presença de Deus foi tão grande na vida de Jacó que ele ergueu uma coluna e fez um voto. Fez um voto. Ainda hoje, Deus quer se relacionar com o ser humano. Devemos desejar ardentemente que ele seja o nosso alicerce durante a jornada da vida. Não há como prosseguir se o Senhor não for com Deus. Se o Senhor não for o nosso Deus. Não há como prosseguir se Deus não estiver na sua frente para resolver as suas batalhas. Mesmo que os dias sejam escuros, Ele é a nossa luz. Ele está sempre conosco. Embora você não acredite às vezes, você está passando naquela tribulação, naquela provação, você acha que Deus não está lhe vendo, não está fazendo nada por você, mas Ele está bem pertinho de você. Aleluias. Então, esta é uma. Boa noite, Fátima Freitas. Seja bem-vinda, amada. Esta é uma suprema demonstração da graça divina, não procurada, incondicional, não procurada porque Jacó não era nenhum peregrino ou pródigo de regresso. Contudo, Deus saiu ao encontro dele, com seu séquito de anjo, tudo tomando totalmente de surpresa. Incondicional, pois não houve uma palavra de recriminação ou de exigência. Somente uma torrente de garantia fluindo do foco central. Eu sou o Senhor. O Senhor se apresentou para Jacó. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Ao chegar ao poço de Ará, uma linda história de amor começa a ser escrita. Jacó encontra-se com Raquel. Com Raquel, sua linda prima. Sua linda prima. É possível que ela tenha causado nela uma forte impressão, pois removeu sozinho a pedra que estava sobre o poço, sobre a boca do poço. Labão, seu tio, lhe ofereceu hospedagem. E a mais à frente lhe ofereceu, lhe pergunta qual é o salário que gostaria de receber pelo seu trabalho. Pelo seu trabalho. A resposta é Raquel. Essa foi a resposta que Jacó deu para Labão. Ele queria Raquel. Labão concordou com a proposta. Jacó se casaria com Raquel em troca de 7 anos de serviço. No entanto, aqueles anos para ele pareceram poucos dias, porque amava muito
Ele amava muito a Raquel. Então se tornou mais fácil para ele esperar. Exatamente dessa forma que devemos servir ao Senhor. Aleluia. Servir ao Senhor Deus por amor. Quando servimos a Deus por amor, manifestamos nossa gratidão àquele que por amor se entregou por nós, voluntariamente e nos deu vida abundante. A recomendação do salmista é que sirvamos ao Senhor com alegria e que nos apresentemos diante dele com canto, pois o Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Apresentamos a Ele com alegria. Não tem sino? Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. Então, o Senhor é bom, é eterno, é a sua misericórdia para com tua igreja, para com teu povo. No prazo acertado, aí vem a lei da semeadura. No prazo acertado, Jacó solicitou que Labão cumprisse o combinado. No entanto, Labão não lhe deu como esposa Raquel, como tinha prometido, mas sim ele deu Léia. Porém Jacó só percebeu pela manhã, toda pessoa colhe o que plantou. Se você planta coisa boa, saiba que você futuramente você vai colher as coisas boas que você plantou. Se você faz o mal, você saiba que futuramente você vai colher o mal que você plantou. Então aqui a lei da semeadura. Jacó só percebeu pela manhã, toda pessoa colhe o que plantou. O nosso Deus não se deixa escarnecer. Jacó semeou trapaça e mentira. Portanto, não poderia colher de diferente. Ele não poderia colher diferente. Ele ia colher o que ele plantou. Labão, seu sogro, agiu astutamente. Ganhou de Jacó 14 anos de serviço por suas filhas, porque foi pela Léia e pela Rebeca, pela Raquel. Ainda hoje a igreja deve estar atenta a estes princípios. Aquele que semeia na sua carne, satisfaz e agrada a si mesmo. O que resulta é morte. Aquele que semeia no Espírito obedece ao Espírito Santo. Aleluia. É significativo que a exortação, a semeadura, a colheita apareça no centro desse texto, flanqueada dos dois lados por instruções acerca da bondade, prática do fazer bem aos necessitados. Não podemos limitar o seu significado a só esse aspecto da vida cristã.
mas colocando como está, liga o semear para o espírito de maneira inseparável. E para sempre a expressão prática da misericórdia, da bondade de Cristo. Há muitos anos, fora de casa, um crescente clima de hostilidade com Labão e seus filhos, Jacó recebe ordem expressa de Deus para retornar à sua terra natal. Quando soube da fuga de Jacó e sua família, Labão chamou os seus homens e foi atrás dele. Uma tragédia poderia ter acontecido caso Deus não intervesse na história. Houve então um pacto entre Labão e Jacó, comentando sobre o assunto. Por quê? Foi um acordo, pedindo a Deus a garantia de que ambos agiriam corretamente quando estivesse longe um do outro. Tratava-se de um pacto de não agressão. É necessário que na jornada cristã tenhamos prudência, pois um ato impensado pode custar muito caro. Muito caro. Aleluia. A mão de Deus é decisiva de novo, ao nível humano. Labão bem podia ter vencido em todos o trato negociado, também no presente. Encontros físicos, foi somente porque Deus os fez prosperar, protegeu, que Jacó pôde levar algo, o mesmo a sua vida de volta ao exílio. Então, momentos antes de se encontrar com Esaú, que vinha em sua direção, Jacó fica só no vão de Jaboque. O anjo do Senhor lhe aparece e uma luta se desencadeia até o dia amanhecer. Como necessitava da aprovação divina, Jacó agarra o anjo e não permite que ele vá até que este o abençoasse. Deus não lhe dá somente bênção desejada, mas também um novo nome, Israel. Trocou o nome dele, de Jacó para Israel. Jacó chamou o lugar do encontro de Peniel, a face de Deus. Ele confessa que viu Deus face a face. A sua alma foi salva. Peniel foi o lugar de sua transformação, pois Deus lhe deu uma nova identidade. Mudou sua vida. Quando Deus nos quebranta, somos marcados, jamais nos esquecemos do que Ele fez. Aleluia. Boa noite, Beta. Não existe explicação para o fato de Jacó ter agarrado o anjo, este não ter como se soltar. Nesse encontro com Deus, podemos destacar dois fatos: purificação de um passado de coisas erradas
e promessa de uma nova vida, simbolizada por um novo nome, que ele foi trocado de Jacó para Israel. O Senhor foi muito claro em sua afirmação: não se chamarás mais o teu nome Jacó. Todos nós precisamos passar por Peniel. Esses lugares de transformação, de quebrantamento, existe para que Deus faça um registro em nossas vidas. São memoriais de momento que Deus nos marcou, saiu ao nosso encontro. Todos nós precisamos deste toque especial para que Ele nos mostre quem Ele é e quem somos diante dEle. Glória a Deus por essa palavra. Aleluia. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é poderoso com a sua palavra. Quando Jacó fugiu de Esaú, ele não tinha perspectiva de como seria a sua vida. No entanto, Deus lhe fez uma promessa. E eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Essa foi a promessa que Deus fez a Jacó. Porque te não deixareis até que te haja feito o que tenho dito. Então, isso para mim e para você. Deus te fez uma promessa. Enquanto as promessas de Deus não sejam cumpridas na tua vida, Deus não vai te tirar da terra. Porque a promessa de Deus, ela vai se cumprir. Ela tem propósito, Deus tem propósito com você. Mas também você não vai andar de qualquer maneira. Não vai desobedecer aquilo que Deus quer que você faça. Porque o povo tem uma música até aí que diz que quem tem promessa de Deus não morre. Morre sim. Desobedeça para ver se tu não morre. O Senhor, Ele recolhe a promessa. Mas se você obedecer, se você fizer a vontade de Deus, se você seguir as pisadas do Senhor, Ele vai cumprir as promessas que te fez. Eu creio na promessa de Deus. Eu creio no que Deus me prometeu. As promessas que Ele me fez. Aleluia. Então, na primeira vez que esteve ali, Jacó chamou aquele lugar de Betel. Agora, ao retornar, ele troca o nome para El Betel. El Betel. Betel significa casa de Deus. El Betel significa o Deus da casa de Deus. O Deus da casa de Deus. Na primeira vez que passou por ali foi Jacó, enganador. Um dos significados do seu nome agora, quem está voltando é Israel, transformado e mudado por Deus. O que luta com Deus, a partir deste momento, seus filhos são conhecidos como os filhos de Israel. Um homem sem perspectiva se torna, pela fé, pai de uma nação. Israel significa pai de uma nação. Não basta conhecer a casa de Deus, é preciso conhecer o Deus da casa. E Jacó, ele conheceu o Deus da casa e foi transformado por Deus. Foi moldado, foi modificado. É isso que nós
devemos fazer? Procurar todos os dias conversar com Deus, nem que seja um pouquinho de tempo, mas conversa com Ele. Conversa com Ele. Existe grande diferença entre conhecer a casa de Deus e conhecer o Deus da casa de Deus. Você pode entender isso, essas palavras? Precisamos compreender que ser cristão não é só ir ao templo, não é todo domingo, todo dia ir para a oração, para o templo, não é isso só. É preciso ser templo, você ser o templo do Espírito Santo de Deus, como ele mesmo diz na sua palavra. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Ele diz que ele habita em nós. Então, se ele habita dentro de nós, por que que nós vamos colocar sujeira dentro da casa onde o Espírito Santo habita? Ele não vai ficar, ele vai se retirar. Então, procure sempre manter a sua casa limpa, para que o Espírito Santo de Deus, ele fique dentro, sempre dentro de você. Aleluia! Então, existe uma grande diferença entre conhecer a casa de Deus e conhecer o Deus da casa de Deus. Precisamos compreender que ser cristão não é só ir ao templo. É preciso ser templo, conforme registra o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3,16. Jacó é um exemplo do que Deus pode fazer na vida de um homem, pois ele transformou um trapaceiro e mentiroso em um herói da fé. Não é à toa que o Salmo 46 registra 2 vezes: o Senhor dos exércitos estás conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Este Deus quer ser ainda hoje o nosso Deus. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa confiança. Ele é a nossa esperança. Confie nesse Deus, creia em Deus. Deus, ele é fiel. Deus nos chamou para vencer. Deus nos chamou para vencer. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou abrir uma campanha. Eu vou abrir uma campanha lá no grupo Jardim de Oração e Cura. O grupo que eu sou administradora lá nesse grupo, já tenho esse grupo há mais de 6 anos, esse grupo Jardim de Oração e Cura. E eu vou colocar um relógio de oração, amanhã vou colocar o relógio de oração. Eu hoje coloquei lá, saber das irmãs que queriam fazer parte desse relógio. Eu só vou colocar no relógio quem deu o nome lá no grupo. Quem não deu nome, eu não vou colocar no relógio. Então, hoje coloquei também aqui no meu Facebook, algumas irmãs deixou lá o seu número de celular. Por sinal, eu estou vendo aí a Fátima Freta, eu já coloquei ela lá no grupo. Ela pediu para entrar para o relógio de oração. Então, amanhã, no nome de Jesus, eu vou colocar o nome de cada uma e o horário. E o horário das irmãs que vai orar. Eu vou colocar lá o horário. As irmãs oram, nem que seja 10 minutos, 1 minuto. Faça um áudio de oração lá dentro do grupo, orando. Nem que seja 2 minutos, 1 minuto. Não precisa fazer uma montoeira de áudio. Basta fazer um só. Então, o tema
lá do relógio de oração da campanha eu oro pela causa impossível, mas Deus me dará a resposta. Esse texto se encontra em Marcos 10, 27. Tá? É o Deus da causa impossível. Boa noite, pastora Maria Socorro. Então, esse texto de Marcos 10, 27, é um texto, eu busquei para ver aonde estava essa palavra, e eu encontrei em Marcos 10, 27. Então, será o tema da nossa campanha lá dentro do grupo Jardim de Oração e Cura. Se você desejar fazer parte deste grupo e fazer parte, entrar nessa campanha, nesse relógio de oração, é só deixar o seu nome, o seu número do seu celular, que eu vou acrescentar você lá dentro do grupo. Então, esse texto aqui de Marcos 10, 27, quando diz, olha, Jesus, porém, olhando para ele, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Às vezes você acha impossível alguma coisa que você está lutando, buscando, pedindo a Deus. Você acha que não vai conseguir. Mas o Senhor, Ele está dizendo na sua palavra, o Deus que você serve é o Deus do impossível. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Basta Deus querer. Então, irmãs, se alguma de vocês desejar fazer parte dessa campanha, lá dentro do grupo Jardim de Oração e Cura, é só deixar o número que eu te acrescento lá. E amanhã, no nome de Jesus, estaremos começando o relógio de oração. No nome de Jesus. Vamos orar pelas causas impossíveis. Às vezes você tem um filho que é rebelde, às vezes você tem um filho que é depressivo, você tem um marido que não é um cristão, você olha, acha impossível, você acha que não tem mais jeito, mas você vai estar pedindo ao Deus do impossível. Esse Deus que tem o poder de fazer por você, Ele dá vitória. E te dá vitória para você. Que nesta noite, o Senhor Deus de Israel abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Deus entre no seu lar e lhe dê a vitória. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe, tá? Semeie a palavra do Senhor, no nome de Jesus, tá bom? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Aleluia! Então responda assim, somente olhar a ti, somente olhar a ti, Senhor. Olha para Jesus, diz,
fé, que a esperança seja renovada a cada vida nesta noite. O que passou, passou, em Cristo agora eu sou. Ele é meu grande amigo e dele também sou. Sua graça redimiu o pobre pecador. Pra mim o céu se abriu, dou glória ao Salvador. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Até amanhã, se Deus quiser, com a permissão do nosso Deus. Amanhã, a partir das 21 horas, estaremos aqui, mais uma vez, pregando a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, não esquece de compartilhar essa mensagem. Em nome de Jesus, um beijo no coração de cada uma de vocês.